Olá, estamos começando mais um VT Business e hoje você é o nosso convidado para mais um bate-papo super interessante com novidades e é claro, né? Uma conversa de requinte de qualidade, principalmente trazendo as informações falando sobre o setor ferroviário aqui no estado de Mato Grosso e, é claro, por que não falar do Brasil? Meu convidado de hoje é o Francisco Volo, que é presidente do Fórum Pro Ferrovia. Ele já está aqui comigo. Quero dar boas-vindas ao amigo Francisco Volo. Gratidão pelo convite, e por você estar aqui contribuindo. Vamos falar sobre esse assunto todo, vamos dar aqui para você a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas minhas e da nossa audiência. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, Francisco. Olha, Demival, uma alegria muito grande estar aqui novamente, principalmente aqui no VT Business, conversar com esse público seleto que você tem aqui e tratar de um assunto que é muito importante para o estado de Mato Grosso, que é o modal ferroviário, né? O avanço da ferrovia, o que ela representa para o nosso estado, para a nossa geração, para as futuras gerações. E estamos aqui à inteira disposição, agradecendo esse convite maravilhoso com a nossa presença. Muito bom. Eu quero falar para a nossa audiência que nós estamos ao vivo, mas você que está assistindo o nosso programa em outro dia, em outro momento, é claro, o meu pedido para você é para ativar o sininho, curtir e acompanhar para que você esteja sempre antenado, sabendo de tudo que nós estamos fazendo e trazendo de assunto importante para vocês. Francisco Volo, vou começar pelo final, mas trazer depois um apanhado histórico. Recentemente você comemorou aí 50 anos na Assembleia Legislativa do envolvimento desde o seu pai com a ferrovia. Fale pra gente com esse evento de 50 anos, como é que foi, o que foi comemorado lá no modo geral. Bittencourt, olha só, este ano nós completamos 50 anos da lei que o meu pai, quando deputado federal, na gestão do então presidente Ernesto Geisel, num regime militar de AI-5 e ditadura, conseguiu alterar na Câmara Federal e no Congresso Nacional o Plano Nacional de Viação. Há 50 anos atrás, não existia a previsão de uma ligação ferroviária de São Paulo com Cuiabá, com Mato Grosso. E naquela época, em 74, 75, a lei foi sancionada em 76, o estado de Mato Grosso estava na iminência de sofrer a sua divisão, ou seja, a criação do estado de Mato Grosso do Sul. E o meu pai foi eleito deputado federal, foi para lá, aquele cuiabano, aqui do Cochipó da Ponte, foi para lá com um projeto embaixo do braço, e esse projeto foi orientado pelo então engenheiro Dr. Domingos Iglesias Valério, uma pessoa formidável, e ele iniciou a defesa da bandeira da ferrovia e agora no dia 6 nós completamos 50 anos e no dia 3 a Assembleia Legislativa daqui de Mato Grosso e o Senado Federal, a Assembleia conduzida pelo deputado Carlos Avalone e o presidente Max Russi, e o Senado Federal conduzido pelo senador Wellington Fagundes, já que papai foi deputado estadual também e foi senador da República, prestaram essa bela homenagem e nós conseguimos, junto com o Fórum Pro Ferrovia, proceder à entrega de medalhas, procedemos todo um agraçamento dessa, que antigamente era uma obra só idealizada, sonhada, e que hoje é uma realidade que muito bem representa o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Foi nesse evento que foi cunhada essa medalha, é isso? Exatamente, essa medalha aqui é a medalha. Gente sobre ela. Essa medalha aqui é a medalha dos 50 anos da lei, a Lei 6.346 de 76, tá? Então ela representa todo o trem entrando dentro do estado de Mato Grosso, então ela tem esse viés, e no verso dela é a logomarca do Fórum Pro Ferrovia, que é a entidade que nós fundamos logo que meu pai faleceu em 2001. Em 2004 nós fundamos o Fórum, que são várias entidades que compõem o Fórum, são 17 entidades, e a partir do Fórum continuamos a luta para que a ferrovia pudesse avançar de Alto Araguaia, foi quando ela parou a época, chegando a Itiquira, Rondonópolis, e recentemente tivemos a inauguração pela Rumo, que é a concessionária da ferrovia, do terminal ferroviário em Dom Aquino, já dentro do estado de Mato Grosso. Muito bem. O Volo trouxe para a gente aqui a medalha e também aqui um dos trens, né, que remete justamente à nossa conversa aqui hoje, mas daqui a pouco eu falo sobre ele.
e quero continuar, talvez, com esse apanhado histórico, né? Então, vamos lá. Década de 70, quando o senador Vicente Vuolo conseguiu fazer exatamente essa mudança na lei. E naquela época as pessoas talvez chamavam ele de maluco, de sonhador. E hoje nós estamos recebendo esses trilhos aqui, como você comentou recentemente em Dom Aquino. Quem é mais maluco nessa história, né? Quem acreditou lá hoje ou quem agora está vendo de fato isso acontecendo? Bittencourt, olha só. Hoje, quem está aqui nos assistindo, a gente pergunta, tem gente ainda que fala que a ferrovia não vai chegar, né? Tem gente que não acredita ainda. Tá? Fala, será que vem? Principalmente para Cuiabá. Imagina falar isso há 50 anos atrás, tá? Onde não existia nada do que hoje nós temos de tecnologia, falar de internet, de podcast, falar de comunicação com a velocidade que hoje existe, de rede social, isso não existia à época. E ele conseguiu fazer as alterações necessárias dentro de um governo militar. E à época ele era taxado, sim, em que pese ser o visionário, era taxado como louco, entendeu? Como um sonhador, como uma pessoa que estava propondo algo que nunca ia acontecer. Aliás, isso foi objeto depois de chacota, de piada. Eu quando pequeno, escutava as pessoas falando, associando a ferrovia do Vuolo ao impossível. Por exemplo, eu sou Dom Bosquino aqui em Cuiabá, certo? Uhum. Aí as pessoas falavam, o Dom Bosco vai ser campeão quando a ferrovia do Vuolo chegar, entendeu? A menina começava a namorar, demorava para casar, o cara não pedia ali noivado, aí já vinha a piada. Vai pedir noivado e vai casar quando a ferrovia do Vuolo chegar. Então, quer dizer, tudo isso era objeto de chacota, então tudo que era impossível, e eu cresci escutando, vivendo. Assim, eu morava ali na Togo Pereira, ali no Porto. Eu cheguei a atender telefones lá na Togo Pereira, eu pequenininho, e eles colocavam aquele saquinho de risada. Naquela época tinha um saquinho de risada do Paraguai que você apertava um botão, saía uma gargalhada. Então eles colocavam, faziam ligação, falava, a ferrovia do Vuolo vai chegar, e colocava o saquinho de risada. Então eu cheguei de escutar tudo isso. E realmente era algo assim fora do normal, aquilo que ele anteviu. Por quê? Porque não era apenas a mudança da lei com a alteração e possibilidade da ligação ferroviária com o Mato Grosso, mas existia um grande obstáculo. O grande obstáculo, à época, era uma construção de uma ponte. Essa ponte era sobre o Rio Paraná. Quem é daquela região lá de Paracitaboado, de Jales, essa região Rubinéia, Mato Grosso do Sul e São Paulo, ali está construída uma ponte de 3.770 metros. É a maior ponte rodoferroviária das Américas. Tá? Não tem. Em cima passam os caminhões, os veículos, embaixo a treliça, onde passa a locomotiva. Inclusive, a ferrovia leva o nome do senador Vuolo na parte das treliças. E à época, meu pai era tão obcecado e defendia tanto essa ligação e a importância dessa ponte, porque sem a ponte você não conseguia atravessar o rio, que ele recebeu, à época, um título de senador honorário do Oeste Paulista, outorgado por 34 municípios, depois que a ponte conseguiu se viabilizar. E eu atravessei várias vezes com ele de balsa, porque antes de construir a ponte você atravessava de balsa. Demorava 1h30 para atravessar aquela ponte. E ele, pequenininho, ele falava, meu filho, aqui nós vamos fazer uma ponte. Eu olhava o rio, né? Aquele olhava vão um enorme, lado, né? olhava o outro. Quase você não conseguia ver a margem final do rio. E aí ele falava, e nessa ponte vai passar um trem. Então era para quem realmente estava com a perseverança, com a determinação de fazer aquilo acontecer, e realmente parecia impossível que isso pudesse acontecer. Isso eu lá, filho dele, atravessando o rio com ele de balsa. Imagina aqui em Cuiabá. Então as pessoas levavam isso dessa forma, com essa gozação, com essa brincadeira. E hoje é ao contrário. Hoje essa classe política, e muitos que antes chacontavam, hoje querem, como a gente fala aqui em Cuiabá, querem pegar uma beira, né? Querem efetivamente abraçar com a ferrovia, porque aquilo que era um sonho, aquilo que era uma utopia, hoje é uma realidade, representa muito para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. E nessa ponte,
Para você ter uma ideia, Bittencourt, e aqueles que estão nos assistindo, essa ponte movimenta mais de 25 milhões de toneladas de cargas só de trem que leva e traz entre os estados de São Paulo e o estado de Mato Grosso, levando e tendo acesso até o Porto de Santos. Então, realmente uma conquista fantástica, uma luta histórica, que são muitos capítulos que nós poderíamos aqui contar, ressaltando todos esses elementos, e sem dúvida, o que a gente espera é que cada vez mais essa ferrovia avance dentro do nosso estado e contemple aquilo que era o sonho dele, que é chegar até Lucas do Rio Verde, mas principalmente até a nossa querida Cuiabá. Muito bom, vô. Histórias fantásticas aí, ainda mais se lembrando aí dessa época, né? De criança, de momentos outroras aí com seu pai, né? E então acredito que isso é muito, muito legal da gente contar, porque às vezes as pessoas não veem dessa forma. Mas um ponto-chave que talvez ajude as pessoas não só a acreditar, mas também a ver as vantagens, né? Primeiro que é um modal ferroviário viável. Né? Os Estados Unidos hoje tem uma quantidade imensa de trilhos comparado ao Brasil, que algumas malhas, né? Uhum. Mas algumas pessoas também afirmam que a ferrovia serve somente para os grandes, né? Ou seja, o pessoal do agronegócio, que são as grandes empresas e tudo mais. Mas talvez você possa justamente ajudar a esclarecer isso. Como é que o pequeno empresário, ou então os moradores dessa região, podem sentir os benefícios da ferrovia agora e também conforme ela vai expandindo, vai crescendo? Como é que isso afeta a vida do mato-grossense mais simples? Olha, ela afeta diretamente, porque aí eu tenho que falar um pouco da concessionária. Hoje nós temos uma empresa que opera a ferrovia, que é a Rumo Logística. Ela é a responsável pela concessão da ferrovia Senador Vuolo. Não só a ponte, mas a ferrovia também leva o nome dele, do Senador Vuolo. E antigamente, as concessionárias antes da Rumo, elas operavam exclusivamente, Bittencourt, as cargas eram grãos, farelo de soja e combustível. Então, efetivamente, a ferrovia tinha o viés exclusivo de escoamento da nossa produção. Só de levar a produção de Mato Grosso para Santos. Embora. Então, diretamente, ela não trazia um benefício ao cidadão. Trazia indiretamente, porque você, com um frete mais barato, você torna o nosso produto mais competitivo e faz com que a economia daquela região ela se fortaleça, gerando emprego, gerando oportunidades. Então, nesse aspecto muito positivo, que é o papel da ferrovia. A ferrovia, ela foi projetado, o modal ferroviário, para transporte de média e longa distância. Então, como nós estamos no centro da América do Sul, então essa ligação até o Porto de Santos, ela faz com que essa produção nossa seja mais competitiva pela redução do custo do frete. Com a entrada da Rumo, além dessa carga, que é a carga do combustível, e a carga granel, que é a carga de grãos, também existe uma subsidiária da Rumo, que é uma empresa chamada Brado Logística, que transporta containers. Tá? E esses containers, eles não só são levados, mas eles são trazidos dos grandes centros, tá? Com insumos e com produtos onde o cidadão consome. Então nós temos aí, naquela caixinha do container, nós temos bebida, nós temos material de construção, nós temos alimentos para os supermercados, nós temos uma série de produtos que são consumidos diretamente pelo consumidor final. Tá? Então, esses produtos eles chegam com frete mais barato. Por exemplo, Rondonópolis, 80% do que a Brado transporta chega a Rondonópolis, saindo de Sumaré, saindo de São Paulo, chega a Rondonópolis, é feito o transbordo por caminhão e desce para Cuiabá, que é o maior mercado consumidor. Cuiabá, Várzea Grande, toda essa região. Então, e esses produtos chegam com custo mais competitivo. Então, o cidadão já vai começar a ver, já começou a ver o resultado em cima da redução do custo do frete, porque nós estamos distante de tudo. E com a chegada da ferrovia a Cuiabá, nós vamos ter uma transformação no processo de industrialização. Porque com o frete mais barato e você trazendo insumos de centros fortes, econômicos como São Paulo,
nós vamos ter a condição de poder atrair empresas, indústria, transformar a nossa produção. Isso vai valorizar as terras, isso vai aumentar o potencial de geração de emprego. Nós temos aqui gasoduto, nós temos termoelétrica, nós temos os elementos necessários para poder transformar Cuiabá e toda essa região num grande hub com potencial econômico, e esse potencial econômico vai beneficiar diretamente o cidadão. Então, quando o meu pai pensou a ferrovia, ele não pensou em transporte de carga. Desculpa. Ele não pensou em transporte de carga. Ele pensou em transporte de desenvolvimento. Não, para nós, o importante não é só que a empresa ganhe. É óbvio que ela tem que ter resultado econômico no investimento que ela vai ter. Mas o importante é que esse resultado dela também reflita no cidadão, nas pessoas. E por isso, hoje, a chegada dos trilhos a Cuiabá e subindo para Lucas do Rio Verde vai fortalecer. E como você muito bem se referiu aos Estados Unidos, em 1860, não é 1960, em 1860, os americanos já ligavam o Atlântico ao Pacífico por meio da ferrovia. E naquela época não se produzia nada nos Estados Unidos. Então a ferrovia serviu como um indutor de desenvolvimento. Ela levou a logística, levou e aproximou os povos americanos de um estado com o outro e fez com que cada estado ali se estruturasse. E hoje eles são uma potência. Aqui, para vocês verem como nós estamos atrasados, nós não chegamos nem no centro da América do Sul. Estamos em 2026, certo? Mas também ela vai servir como indutor de desenvolvimento, vai fortalecer e vai fazer com que Cuiabá e a Baixada Cuiabana comece a ganhar uma nova roupagem em termos econômicos, e é isso que nós acreditamos, e aí o cidadão vai estar diretamente sendo beneficiado com o modal ferroviário. Legal. Então, o que você está me dizendo é que hoje o trilho leva os commodities, daqui os grãos, né? Essa mercadoria de grande volume que Mato Grosso produz, e retorna ali com os materiais industrializados, talvez até os móveis, eletrodomésticos que vende nas lojas, né? Até ovo. Os atacadistas, esse pessoal vem tudo de fora porque a gente produz muito pouco. Exatamente, né? muito pouco, entendeu? Vamos falar até de uma margarina. Mato Grosso produz aqui a manteiga, mas a grande maioria vem de fora. Então, para abastecer supermercado, lojas, já volta no trilho também. Já vai voltar no trilho, exatamente. E para as pessoas terem uma noção do impacto de uma ferrovia, economicamente falando, para o município, o PIB de Rondonópolis, 1/3 do PIB de Rondonópolis sai do terminal ferroviário que tem em Rondonópolis. Olha só como é impactante. Rondonópolis era o 3º ou 4º município do estado de Mato Grosso até o terminal ferroviário. Hoje é o 2º, economicamente extremamente forte. Não tem praticamente problema de desemprego lá em Rondonópolis. O município arrecada muito e o principal responsável, se não for um dos principais, o principal responsável é justamente o condomínio, o terminal ferroviário implantado lá, que atraiu várias empresas e movimenta uma economia forte, gerando impostos, gerando dividendos, fazendo com que o município se fortaleça. Muito bom. Isso é interessante até para as pessoas avaliarem que aí está gerando um emprego para aquela região, né? São 4 mil postos de trabalho só no terminal de Rondonópolis. E Vô, a gente sabe da viabilidade, sabemos também que abrir uma ferrovia não é igual abrir uma estrada qualquer que você passa uma patrola ali e pronto, você já pode rodar. No trilho é diferente, tem todo o impacto, a largura, a amplitude de abertura do vão para passar o trem. E agora, no caso, você tem uma concessionária. Essa concessionária também, ela vai investir e também quer o retorno de volta. Mas diga para mim assim, o que hoje impacta para que a ferrovia avance Mato Grosso adentro, chega até Cuiabá, porque agora chegou até Dom Aquino, você já tem previsão de chegada em Cuiabá, realmente decidir que vai vir ou não. Essas informações talvez sejam bem interessantes para o público entender bem quando e até almejar, né, participar desse processo. Com certeza. A ferrovia hoje, ela está dentro do modelo de concessão único no país. Tá? Todas as ferrovias no Brasil, elas têm concessões federais. Tá? O governo do estado, tá? A Assembleia Legislativa, com apoio do Senado Federal, conseguiu
trabalhar uma alteração na Constituição Estadual, uma proposta feita pelo deputado Eduardo Botelho, a deputada Janaína e o deputado Carlos Avalone, tá? Ainda na gestão anterior, isso em 2021, que alterou e permitiu que o Estado de Mato Grosso pudesse ter concessões ferroviárias estaduais. Então, o que rege a ferrovia hoje dentro do Estado para a sua expansão é uma concessão estadual. Hoje a ferrovia já é uma realidade, ela já movimenta esse volume de carga de Rondonópolis até o Porto de Santos e ela já está em obras, avançando com o trecho para ter 4 terminais. Um terminal em Dom Aquino, que foi recém-inaugurado, próximo à Primavera do Leste, Poxoréu, Campo Verde, naquela região. O outro terminal em Cuiabá e mais 2 terminais, um em Nova Mutum e outro em Lucas do Rio Verde. São 734 quilômetros de ferrovia que foram concessionados. Essa concessão é objeto de um contrato. Teve uma licitação, um contrato. E no contrato prevê os 4 terminais e Cuiabá é tratado como prioridade. Tá? Houve uma articulação nossa do fórum, uma articulação da Assembleia, uma exigência por parte do governo do Estado. Então, no contrato da Rumo, né, existe uma cláusula que trata Cuiabá como prioridade. Então, após o terminal que foi inaugurado aqui, na expectativa nossa é de que a Rumo inaugure o próximo terminal sendo o de Cuiabá. E é o que nós estamos trabalhando e foi inclusive um dos objetos que nós colocamos durante a reunião nossa do Fórum Pro Ferrovia, durante a sessão na Assembleia, junto com o Senado Federal, fazendo essa ponderação com a Rumo. Legal. É um investimento total, é a ordem de 15 a 20 bilhões de reais. Não é um investimento barato. Não tem recurso público, todo é recurso privado. A Rumo teve que recorrer, inclusive, ao BNDES para captar recursos, mas ela vai ter que pagar o financiamento. E quando foi assinado o contrato, os juros que estavam sendo tratados eram de 4%, 5%. Hoje está em 15%. Então, a chegada do terminal até Dom Aquino vai permitir que a Rumo ganhe um fôlego. E ferrovia, é como você falou, a ferrovia não é construída tudo de uma vez. A ferrovia ela é construída em etapas. Uhum. Ela tem que se pagar, o investimento é alto. E é alto, né, investimento? Então ela faz o investimento, começa a movimentar o terminal. Nesse terminal ela tem a licença prévia, que foi a primeira licença dada, teve a licença de instalação, que foi permitida a construção, e agora já está em fase final da LO, que é a licença operacional. Então ela vai começar a operar e vai começar a ter resultado econômico. A partir desse fôlego que ela ganhar, ela vai tomar decisão em relação à sua expansão rumo a Cuiabá e rumo a Lucas. Rumo a Cuiabá, já foram feitas as solicitações do primeiro trecho, que é um trecho de 45 quilômetros, que está sob análise da SEMA. A SEMA está analisando, estamos aguardando a liberação. Ou seja, o desenho para Cuiabá está no contrato. A Rumo já se posicionou solicitando a licença, uma parte já com destino a Cuiabá. O que vai precisar agora era definir dentro do cronograma dela quando que ela vai efetivamente estar com o capital necessário para iniciar a construção, que vai sair ali da região de Jucimeira, descendo Santa Elvira, chegando até o município de Cuiabá, chegando a Cuiabá, na região sul da cidade, onde a previsão do terminal é justamente no trevo de Santo Antônio, que fica ali no entroncamento de Cuiabá com Santo Antônio, com Várzea Grande, é aquele local que está previsto na rodovia Imigrante, que está previsto para que a gente possa ter o terminal ferroviário aqui dentro da capital. Então o desenho é esse, o caminho é esse, e o fórum está atuando junto, acompanhando todo esse processo de perto, e nós deixamos claro isso já para a diretoria da Rumo, que nós não vamos aceitar de forma alguma que se comece a construção de uma ferrovia rumo ao norte sem que, no mínimo, essa ferrovia, ao mesmo tempo, seja construída até a capital. Então, é uma diretriz. A classe política, já tivemos várias manifestações que são favoráveis a esse ponto, e é necessário. É necessário por quê? Primeiro, economicamente, tem viabilidade. Segundo, porque a ferrovia não é só para levar, a ferrovia é para trazer. E terceiro, porque a ferrovia é uma concessão pública. Então, dentro de uma concessão pública, o papel do poder público, da Assembleia Legislativa, enquanto órgão fiscalizador do governo do Estado, para cobrar, ele é primordial para que a gente consiga fazer com que aquilo que foi assinado
seja cumprido, e o que a Rumo assinou é que a ferrovia chegue à capital e depois avance para Nova Mutum e Lucas. Por isso que eu estou muito tranquilo em relação a isso. O combinado não sai caro, né? O combinado não sai caro e está contratuado. E eu também há de convir que eu acredito que passando pela capital, onde tem o maior volume de pessoas, ele gere algum impacto, né, positivo, né, gerando também os resultados para Rumo. Eu estive até com você nesse debate aí. Se eu não me engano, o evento aconteceu na Fiente. Na Fiente também. Na Fiente, estava todo o Senado lá presente. E foi a primeira discussão sobre passa ou não passa por Cuiabá. E ali, o pessoal da Rumo, até meio ali ainda no jogo de cintura, foi decidido que passaria assim por Cuiabá naquele momento. Não vou recordar da data exata, mas eu acho que foi 2021, algo dessa forma, né? Lá na Fiente, eu estive. Até eu vou te mandar uma foto que nós tiramos naquele dia lá, nós dois. Perfeito. A gente, todo mundo feliz que os trilhos... Você faz parte dessa história. Se já Deus quiser, nós vamos beijar o trilho do trem quando ele chegar aqui à nossa capital. Vamos estar juntos lá. Tá podendo, né? É isso aí, muito bem. Um outro ponto, Volo, que ainda se tem uma discussão chegou o trilho, vai quebrar com os caminhoneiros. Até onde isso é verdade ou como que isso pode ser, na verdade, uma mão dupla, né, onde todo mundo ganha com isso? Na verdade, um modal complementa o outro. O modal ferroviário ele não concorre com o rodoviário e nem o rodoviário concorre com o ferroviário. Os dois precisam existir e eles se complementam. Eu vou dar um exemplo muito claro. Você não consegue... O trem não vai entrar na fazenda de ninguém para pegar carga. Sim. O trem não vai entrar dentro da indústria. Quem vai fazer esse papel de pegar a carga e levar até o terminal é o caminhão. Como também é só no Brasil que acontece isso, de um caminhão sair lá de Sorriso e descer até o porto de Paranaguá. Não existe isso no mundo inteiro. O caminhão ele tem que andar no máximo 300, 400 quilômetros. Ele tem que andar curta e média distância, por uma questão de segurança, por uma questão de qualidade de vida, por uma série de situações. Então, como o Brasil ele cresceu basicamente dominado pelo modal ferroviário, sob o auspício das multinacionais, do petróleo, do caminhão, do asfalto. Então, isso daí que principalmente no governo JK, isso foi imposto, entendeu? Foi colocado. Então, o modal ferroviário deixou de cumprir a sua parte. E o custo de implantação de uma ferrovia, que é o caro, o problema não é a manutenção. Para você ter uma ideia, um dormente que é de concreto, que é colocado para assentar um trilho, nesse dormente a manutenção dele é de 45 anos. Então a manutenção é muito barata da ferrovia, mas a implantação dela é cara, o custo é muito maior. E o modal rodoviário, o caminhão, ele cumpre o seu papel de rápidas velocidades. Então, por exemplo, você vai precisar de uma carga rápida. Eu preciso chegar com um caminhão amanhã lá em São Paulo. Sai daqui, você vai colocar num caminhão. Então, vai cumprir esse papel. Precisa de fazer um trajeto curto de 100, 200 quilômetros. Você não vai colocar num trem, você vai colocar num caminhão. Precisa ir à fazenda buscar uma carga. Então, o caminhão não vai perder, muito pelo contrário. Tanto é que no terminal ferroviário de Rondonópolis, lá tem um pulmão. Um pulmão que a gente fala é uma área que recebe os caminhões. Essa área recebe cerca de 1.000 caminhões e tem só aumentado o volume de caminhões. O volume de frota de caminhões e o volume do transporte rodoviário dentro do estado de Mato Grosso aumentou muito com a ferrovia, entendeu? O que diminuiu foi o trajeto de caminhões em longas distâncias, mas em momento algum houve um prejuízo e houve uma adequação em relação ao sistema. Então, um modal complementa o outro, a ferrovia se valoriza e mais. O caminhoneiro ele tem uma qualidade de vida melhor. Ele pode, ao invés de fazer longa distância, ele vai fazer curtas distâncias mais vezes. Então, ele ganha, às vezes, até mais, porque o caminhão tem menos manutenção, a estrada se mantém mais conservada e ele consegue ter um faturamento equivalente sem ter o mesmo desgaste. Então, ele pega uma carga, leva até Dom Aquino, sai de Primavera, leva para Dom Aquino, faz várias viagens, ganha o equivalente do que ele pegar uma carga e levar até o Porto de Santos, e por isso que o modal ferroviário e o modal rodoviário se complementam
e não há esse prejuízo que muita gente coloca, a pessoa às vezes não tem essa noção de um impacto em relação ao outro, entendeu? Mas são duas modalidades que se complementam e atuam de forma positiva para o desenvolvimento do país. Perfeitamente. Eu acho que você foi muito bem objetivo em trazer um esclarecimento, porque Sim. às vezes as pessoas estão falando algo e não tinham analisado, visto dessa ótica, né? Isso, nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, o caminhão anda máximo uns 200 quilômetros. 200, 300 quilômetros. Ele já chega ou a um terminal ferroviário ou a um terminal hidroviário. Ou cai numa hidrovia ou numa ferrovia e continua o transporte uma distância maior. Então, isso é normal no mundo, né? E é o que nós precisamos num país como eu acho como que o o grande nosso. impacto disso aí não é só econômico, é qualidade de vida, como você bem comentou, né? Exatamente. É um pai de família que sai daqui e vai até Porto de Santos, ou que ou até mesmo sai de Cuiabá subindo por Nortão do estado aí para algum lugar. É muito longe, muito tempo longe da família, sentado numa bolé de caminhão ali. Tudo bem que hoje tem tecnologia, Sim, caminhões sim. confortáveis, mas tem coisas que às vezes não vale a pena, né? Mas quero falar, Volo, sobre o trabalho do fórum. O fórum existe hoje para acompanhar esses contratos, como você bem comentou aí, daquilo que a concessionária Rumo assinou como compromisso com uma sociedade mato-grossense. Então, o fórum, parece, pelo que eu entendi, você fiscaliza isso, você acompanha esse processo, acompanha também junto ao governo do estado, ao governo federal, ao Senado, às leis, para que isso não perca, talvez, o objetivo principal. É isso que o fórum está fazendo hoje. E complementando isso, a burocracia ainda é um desafio a ser vencido. Nós estamos num país que a burocracia, muita coisa ainda dificulta e por isso as coisas parecem que está muito lenta. São duas pautas que, se a gente aprofundar, elas são... Joguei a bomba para você. Exatamente. A batata está na sua mão. A primeira é em relação ao fórum. O fórum, à época do meu pai, ele praticamente que abraçou a causa da ferrovia e era o centro de todas as atenções, a referência em relação à defesa da ferrovia. Com ele nós tivemos a lei, nós tivemos a ponte rodoferroviária, com ele nós tivemos o avanço da ferrovia, a inauguração dela em Chapadão do Sul, em Inocência, nós tivemos também a chegada dos trilhos Alto Taquari, alterações de algumas concessões que nós tivemos, tá? Então ele viveu todo isso. E ele faleceu em 2001, tá? Com o falecimento dele em 2001, a época eu ainda estava recém entrando na vida pública, estava na gestão do prefeito Roberto França, tá? Estou com o telefone aqui, me tirou um pouquinho a atenção. Então vamos lá. Aí em 2001, quando ele faleceu, tá? Houve um movimento com uma tentativa de não colocar Cuiabá como prioridade no avanço da ferrovia. E aí, em 2004, tá? Como eu estava na gestão do prefeito Roberto França, trabalhando na área do setor da indústria e do comércio, eu me senti na obrigação de retomar a pauta da ferrovia. E não havia como eu retomar o assunto da ferrovia de forma isolada, porque o tamanho meu, logicamente, em relação ao que o meu pai foi, não tem nem como comparar isso. Então, o que é que eu fiz? Nós instituímos uma ação onde a figura do Vuolo fosse apenas um elemento dentro de uma série de entidades cujo objetivo principal era fazer com que o desenvolvimento chegasse. Então, a luta, a briga, a defesa da ferrovia não podia parar. Então, nós instituímos o fórum. E o fórum, logo de início, já surgiu forte. Nós já iniciamos com 5 entidades fortes. À época, a Federação da Indústria, a OAB, a CDL, a FAMAT, todas já vieram. Que eu estive lá, inclusive, representando a FCDL. E a FCDL. Então, todas essas entidades começaram. Hoje somos 18. E com a união dessas entidades, nós conseguimos iniciar uma pressão junto à classe política, nos unimos aos nossos deputados federais, aos nossos senadores, e aí eu não posso deixar de destacar aqui a figura do então deputado federal, hoje senador Wellington Fagundes, foi decisivo, por exemplo, para o avanço da ferrovia de Alto Araguaia rumo a Itiquira e a Rondonópolis, junto com a bancada federal. Então nós tivemos o primeiro avanço da ferrovia. E agora, com a lei estadual, a união
dos deputados da Assembleia Legislativa, do Senado Federal. Aí eu destaco aqui a figura do senador Jaime Campos, foi muito importante. O governo do Estado foi muito importante. Enfim, as entidades se uniram e o setor produtivo, do qual o Fórum organiza, esse setor produtivo ele é muito bem dividido dentro do Fórum. Quando nós temos uma pauta específica a ser discutida, uma determinada entidade do Fórum, ela é colocada como protagonista na defesa. Então, por exemplo, se a gente tiver um problema contratual, tá? Na relação da Rumo com o governo do Estado, para poder ter alguma situação em relação ao avanço da ferrovia, imediatamente nós vamos trazer a OAB, que é uma das entidades do Fórum, para poder discutir o assunto e ver quais as medidas a tomar. Se é algo de capacitação, geração de emprego, fortalecimento, entra a FCDL, CDL, entra a Federação das Indústrias, para poder discutir e colocar isso como pauta de discussão. Se o problema é frete, vamos trazer a FAMATO, vamos fazer. Se o problema é acadêmico, vamos trazer a Universidade Federal. Enfim, o Fórum ele tem várias entidades que o compõem e essa união das entidades que a gente conduz desde 2004, quando nós fundamos o Fórum, é que tem conseguido avanços importantes. E um deles está aqui, ó. Nessa locomotiva que está aqui, que você falou que a gente ia falar dela depois, essa locomotiva é um presente que nós recebemos, que o Fórum recebeu, pela defesa nossa da renovação do contrato de forma antecipada da Malha Paulista, porque a Rumo ela tem a ferrovia em São Paulo, em Mato Grosso do Sul e em Mato Grosso. E lá em São Paulo a ferrovia é uma ferrovia antiga. E essa ferrovia antiga precisava de investimentos. A concessão lá de São Paulo ia terminar em 5 e 8 anos. Entendeu? De 5 a 8 anos. Então tinha que defender a continuidade da concessão lá para viabilizar também aqui do estado de Mato Grosso. Senão ela ia ter que investir lá 6 bilhões, como ela está investindo, correndo o risco de depois que ela investir, perder a concessão. Então o que é que nós trabalhamos? Junto com o TCU, junto com a NTT, a renovação antecipada na Malha Paulista, e um dos compromissos que a Rumo assumiu à época foi justamente esse. Se a gente conseguir isso, nós vamos expandir a ferrovia de Rondonópolis rumo ao Médio Norte e Norte de Mato Grosso e rumo a Cuiabá. Por isso é que nós temos hoje no contrato assinado esse compromisso e essa obrigação da Rumo de expandir a ferrovia. E esse é um trabalho que o Fórum faz, o Fórum participa, o Fórum atua e com certeza é um papel muito importante, porque não é o resultado de um só. Sim. É o resultado de uma união de esforço, tendo em vista a magnitude e a grandiosidade que é esse projeto da ferrovia para Mato Grosso. Isso é importante, até as pessoas todas também conhecerem de que há um trabalho que o Fórum tem feito que foge, às vezes, até daquilo que está aqui dentro do estado de Mato Grosso. Exatamente. E agora, há pouco você falou do local, vamos falar assim, do terminal que vai ficar próximo a Cuiabá, que estaria na ligação entre Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio, Livramento, nessa região, né? Exatamente. E provavelmente, aí, pelo que você falou, já nessa linha do terminal, ele deve seguir rumo a Mutum e Lucas, no lado esquerdo da BR-163. Bom, mais ou menos isso. Para as pessoas entenderem. Aí o que eu quero chegar nessa subida, provavelmente a intenção já é beneficiar outras regiões, como Diamantino, Tangará e o lado oeste do estado. Para as pessoas entenderem, olha só. A ferrovia ela chegou a Rondonópolis. Ela liga Rondonópolis até o Porto de Santos, certo? Ok. Então ela sai de Rondonópolis e vai até Jucimeira. Quando ela chega a Jucimeira, ela abre 2 braços. Um braço que vai para Nova Mutum e Lucas do Rio Verde e o outro braço que desce para Cuiabá. Tá? Então, ela não vai chegar a Cuiabá e de Cuiabá subir. Ela vai chegar a Jucimeira, tanto é que já tem o terminal de Dom Aquino, chega a Jucimeira e já segue de lá para cima. E tem o braço que vem para Cuiabá. Quando chega a Cuiabá, o local e a região onde foi planejada, isso lá atrás, ainda quando Zé Antônio Lemos estava na prefeitura, Zé Afonso Porto Carreiro, enfim, eles planejaram já o sul da cidade, que é onde tem o distrito industrial, né, como região ou chamada zona de alto impacto. Essa zona de alto impacto na capital foi a região preparada para receber grandes empreendimentos. Lá nós temos o Porto Seco,
lá que é uma estação aduaneira. Sim. Lá nós temos o gasoduto, lá nós temos uma termoelétrica, lá nós temos toda uma infraestrutura para receber grandes empreendimentos. E nessa região não é permitido a construção de núcleos habitacionais. Se você parar para olhar a cidade de Cuiabá, você vai ver que a cidade cresce para o norte e para o leste, para a região de Chapada, para a região leste, para lá que ela cresce habitacionalmente. E a região sul era travada, porque se houvesse a construção de núcleos habitacionais na região sul, não teria como a ferrovia chegar, inviabilizaria. Então, isso foi pensado há muitos anos atrás. E a rodovia Imigrantes, que foi construída no governo do Júlio Campos, onde já havia previsão, inclusive, de duplicação, que ela liga Cuiabá a Várzea Grande e faz o corredor até o médio norte, norte do estado de Mato Grosso e o oeste de Mato Grosso. Essa rodovia é o grande corredor logístico nosso. O terminal chega justamente ali, no trevo de Santo Antônio, que vai contemplar Várzea Grande, Cuiabá, Santo Antônio, Barão de Melgaço, Poconé, Livramento, enfim, toda essa região nossa que vai receber um modal diferente, vai ter grandes empresas sendo instaladas lá por causa da questão do frete reduzido, vai fomentar a economia, gerar emprego e, com certeza, fazer uma transformação importante dentro de toda a região da Baixada Cuiabana. E essa possibilidade de um braço ou algo atendendo a região oeste, existe essa possibilidade? Essa é uma discussão que está na mesa? Total. Nesse primeiro momento, a concessão estadual ela prevê apenas a ligação até Cuiabá, tá? E até Lucas do Rio Verde. Então, são os pontos finais. Isso vai terminar? Não. Por exemplo, Lucas do Rio Verde, a tendência é que nós tenhamos lá a integração de Lucas com Sinop e a Ferrogrão, indo até Miritituba. E a mesma coisa Cuiabá. Cuiabá, a gente quer que a ferrovia avance depois até Cáceres, que ela possa ter uma ligação, por exemplo, com Porto Velho, entendeu? São ligações, com a hidrovia. Ou com a hidrovia Paraguai-Paraná, fazendo a intermodalidade, você integrando essas ações. E aí sim, nós vamos ter um estado dotado de uma infraestrutura compatível com o que o estado produz. Eu falei aqui que a gente movimenta 25 milhões de tonelada de carga. Tonelada de carga geral, tonelada de carga. A ferrovia movimenta. Só de milho, nós produzimos mais de 45 milhões. Nossa. Entendeu? Então, só de milho. Então, quer dizer, mesmo com toda essa logística, ainda não chega nem perto do que é necessário para poder atender a demanda do que o nosso Mato Grosso maravilhoso produz, do que nós geramos, e isso com uma população de 3 milhões de habitantes. Imagina quando começar a aumentar essa densidade populacional e a ferrovia começar a trazer mais coisas. Ou seja, o modal ferroviário é necessário, é importante, são necessários os planejamentos, como esse exemplo que eu dei aqui dentro de Cuiabá, e a chegada à capital, a subida para Lucas do Rio Verde vai promover uma transformação muito importante no conceito de Mato Grosso, que vai se tornar ainda mais competitivo, os custos vão reduzir, vai ser um estado que cada vez mais vai ser sinônimo de atração de pessoas para cá, para poder fazer investimentos e crescer junto conosco e, com certeza, iniciar um processo cada vez mais forte de industrialização, de geração de emprego e de economia voltando para o cidadão da nossa região. Bolo, o Fórum acompanha esse processo, onde a Rumo hoje é a concessionária, mas existe outros, vamos falar assim até de questões que ainda estão no projeto, que são sonhos como foi no passado, que é o caso da FICO. FICO, sim. Que sobe até Miritituba, é isso? São duas. Não, lá é Ferrogrão. Ferrogrão Miritituba é a FICO, que vai até Água Boa. Que é Água Boa, né? Uhum. E também fala-se de uma outra ainda, a transatlântica, né? Ou seja, Bioceânica. A bioceânica, que vai atravessando todo o centro-oeste do Brasil, passando pelos outros países até chegar... não sei se é Bolívia... Que passa? Peru. Peru. A bioceânica ela estava prevista do porto de Açu, no Rio de Janeiro, né? Passando pelo Rio, Minas Gerais, Goiás, corta o Brasil, né? Corta o Brasil de leste a oeste. Esses outros traçados de ferrovia, que ponto que eles estão hoje? Vamos falar assim, ainda é um sonho ou já tem algo
que já está desenhado, algo que já fala o seguinte, já tem um andamento, em um caminhamento que pode acontecer muito em breve? Olha só, Bittencourt, de concreto efetivamente, no Brasil nós temos 10 mil, 12 mil quilômetros de ferrovia realmente operando. É muito pouco diante da dimensão do nosso país. Tá? Para Mato Grosso estão previstas ligações de norte a sul e de leste a oeste. Então nós temos a ferrovia Senador Vuolo, que ela chegou a Rondonópolis, vai chegar a Cuiabá e vai chegar até Lucas do Rio Verde. Isso já está contratuado e é de responsabilidade da empresa fazer os investimentos pela iniciativa para avançar. Certo. Além da ferrovia nossa, nós temos uma ferrovia que é chamada Ferrogrão, que ela tem a prospecção de ligar Sinop, e vai acabar ligando Lucas do Rio Verde também, Sinop até Miritituba. Essa Ferrogrão, ela está sob análise junto ao STF para poder ter as licenças, liberações ambientais para poder avançar. Então é um imbróglio ambiental que ainda tem que ser enfrentado. O investimento, a ferrovia é de mais de 900 quilômetros, tá? Não é uma ferrovia simples de ser feita, mas é uma ferrovia importante, principalmente para que a gente possa prospectar um escoamento da produção maior pelo Arco Norte, entendeu? Que aí entra o Rio Tapajós, o Amazonas, saída lá pela Vila do Conde, enfim, lá por cima. Já então, tem aí uma integração também com hidrovia, né? Hidrovia. E de Miritituba para cima já tem uma estrutura muito boa, navegável já há muito tempo, escoamento, inclusive de madeira daquela região, é feita por essa região, por Belém, né? Sim. Essa região, ela já funciona, ela já opera. A chegada da ferrovia ia incrementar isso muito e ela ia beneficiar muito o estado de Mato Grosso, porque nós teríamos um corredor a mais para poder escoar a produção. Então, esse é o corredor norte. Nós temos um corredor leste. O que é o corredor leste? É a FICO. A FICO é uma ferrovia que está sendo construída e que vai ligar Mara Rosa, que fica em Goiás, passando por Cocalinho, chegando até Mara Rosa, passando por Cocalinho, chegando até Água Boa. É o primeiro tramo que ela vai ser feita, é o primeiro trecho. Está sendo construída, teve uma paralisação da obra, mas ela está na iminência de poder acontecer. De Água Boa, ela também vai chegar até Lucas do Rio Verde. Tá? Então, o desenho dessa ferrovia, uma leste-oeste, que vai cruzar por Lucas a Ferrogrão e a leste-oeste, que é a FICO, e descendo para o sul, a ferrovia Senador Vuolo. Então, as três vão se encontrar em Lucas, formando ali um grande hub logístico para o país. Certo? Então, isso é o que está desenhado para Mato Grosso. Porém, entra nesse aspecto que você colocou, o aspecto burocrático, o aspecto da vontade política, das decisões, de celeridade aos processos, na análise rápida em relação aos projetos que são apresentados, nas questões dos estudos ambientais. E, infelizmente, isso no país nosso não anda com a celeridade que nós gostaríamos. E, então, uma ferrovia como essas duas que a gente prospectou aqui, a Ferrogrão e a FICO, elas andam a passo de tartaruga. E aconteceria da mesma forma com a ferrovia Senador Vuolo se a gente ficasse dependendo do governo federal para poder avançar de Rondonópolis até Dom Aquino, Cuiabá e Lucas. Então, a concessão estadual e a análise dos projetos pela SEMA fazem com que nós tenhamos a condição de dar mais celeridade, dar uma resposta mais rápida, fazer as correções dos projetos, respeitando a questão ambiental de forma mais célere, e isso é que efetivamente garante o avanço da ferrovia e garante o investimento, o payback do investimento que a Rumo está fazendo. Então, o problema do país nosso, ele se entrava muito nessa questão da papelada, da documentação, que, graças a Deus, nós conseguimos nos livrar disso em relação ao governo federal e também a burocracia de uma obra pública. A ferrovia é uma obra privada, é construída por uma empresa, então ela é a maior interessada em fazer o investimento o mais rápido possível para ela ter o retorno o mais rápido possível. Então, esses elementos a gente conseguiu conjugar aqui dentro do estado de Mato Grosso para a ferrovia Senador Vuolo e a gente espera, torce e apoia no que for necessário para que essas outras ferrovias também ganhem a mesma celeridade e possam levar o desenvolvimento para as outras regiões do mesmo jeito que a ferrovia Senador Vuolo já trouxe
para Rondonópolis, para a região sul, e está trazendo agora para o médio norte do nosso estado. Muito bom. Então nós temos aí, vamos falar assim, uma proximidade. Temos que ter, na verdade, essa proximidade política para que a gente desenvolva o maior resultado possível. Fundamental. E dentro desse escopo, para complementar, tem aquilo que você abordou com muita propriedade. Virar um pouquinho o nosso país para o mercado da América do Sul, o mercado andino, a Mercosul. Então, a ligação futura de Cuiabá com Cáceres, com essa região, permitindo a intermodalidade, integrando com o Rio Paraguai, permitindo a hidrovia funcionar de uma forma mais forte, trazendo produtos da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, de toda essa região para cá e levando os produtos nossos para cá, a gente abre um horizonte fantástico em termos de mercado consumidor e mercado para poder você trazer produtos e não ficar exclusivamente dependente do mercado oriental, que é o mercado chinês, que absorve cerca de 80% daquilo que nós produzimos. Não que a gente vá virar as costas para a China, muito pelo contrário, Sim. Mas nós vamos ter uma opção a mais, vamos ter uma ligação a mais, que vai permitir a integração maior dos países sul-americanos. E nós estamos aqui vizinhos dos países sul-americanos e temos muito pouco o aproveitamento desse comércio aqui. Exatamente. E apesar que acredito que os chineses já viram isso, tanto é que já construíram um porto na região, se não me engano, do Chile. Xangai. E provavelmente a intenção deles é vir por aqui também, pela América do Sul, para chegar até o centro do Brasil. Esse é o porto do Peru, tá, que eles construíram, tá? E a intenção deles é fazer essa ligação bioceânica, essa rota bioceânica, tá? Uma das alternativas, como no Porto de Açu não está viabilizando a ideia, é a ferrovia que é a chamada FIOL, Ferrovia Oeste e Leste, que está em Ilhéus, lá na Bahia. Essa ferrovia, ela fazer uma alteração no seu traçado, permitir a ligação com a FICO, e com a FICO você conseguir a interligação para chegar até o porto lá do Peru. Esse é um desenho que eu não sei se a minha geração vai ver isso, mas eu torço que as futuras gerações consigam ver isso acontecer, porque com certeza vai ser uma transformação para toda a América do Sul de um modo geral. Como eu falei aqui no começo, os americanos em 1860 ligaram o Atlântico ao Pacífico. Uma ligação dessa, do Ilhéus até o Porto de Xangai, seria uma ligação do leste do Atlântico até o Pacífico, que com certeza seria um corredor formidável de integração do país e um corredor que vai reduzir muito o custo da distância, deslocamento entre a América do Sul e o mercado chinês. Isso é muito bom. Bom, é notório, todos que estão aqui nos assistindo, dá para ver o entusiasmo que você tem como tinha o seu pai. Provavelmente você traz isso aí de herança. É verdade. Né? Esse desejo de ver isso fluir, acontecer, até porque também nós acreditamos no setor produtivo. Né? Acho que você, como eu, também acreditamos que conforme nós vamos produzindo mais, melhor e mais barato, é que nós vamos conseguir fazer com que o país se desenvolva. E um dos modais para conseguir isso é a ferrovia. Mas quero falar sobre futuro, sobre quem está principalmente nessa região que já recebeu hoje o terminal ali de Dom Aquino, Jucimeira, Campo Verde, que já estamos ali próximo, né? E se tudo der certo muito, muito rápido, daqui a pouco Iabá, Santo Antônio, Barão, Livramento. Qual que é o impacto desses terminais nessas regiões e como você vê principalmente o crescimento da indústria, da região, vamos falar assim, do crescimento dos imóveis, talvez da região habitacional, né, imobiliária, o impacto disso? Qual que é a sua visão a curto e a longo prazo? Olha só, foi muito feliz a decisão da Rumo em instalar o terminal, esse primeiro terminal, em Dom Aquino. Por quê? Porque os municípios de Primavera do Leste, que estão ali do lado, e Campo Verde, principalmente os dois, são municípios que já têm um know-how muito forte, expertise na produção, já tem aptidão voltada para isso. Com o terminal em Dom Aquino, vai transformar o município de Dom Aquino, porque a arrecadação, grande parte da arrecadação que vai movimentar no terminal, vai ser revertida para a prefeitura municipal. Tá? E geração de emprego, a tendência é as empresas instaladas ali absorver a mão de obra também de Dom Aquino. Então isso vai gerar o quê?
Vai gerar necessidade, por exemplo, de você qualificar a mão de obra local para ela poder ser aproveitada. Vai haver a necessidade de você levar para lá mais tecnologia, que é indispensável num processo logístico como esse. Muitas empresas, por terem terras hoje ainda mais em conta, vão aproveitar a oportunidade para fazer um investimento. Isso vai fazer com que você tenha valorização das terras já num segundo momento, como já está acontecendo agora. Hoje, uma área que tem lá que antes ninguém queria, hoje já é um outro valor, já é uma outra pedida. O terminal lá deve incrementar mais 10 milhões de toneladas de carga só em Dom Aquino. E tem a possibilidade de dobrar a capacidade. A planta já foi prevista para você poder dobrar a capacidade dela, ou seja, pode chegar até 20 milhões do terminal de Dom Aquino. Então, o que é que isso representa? Representa uma transformação a curto, médio prazo, do modo de vida da população de toda aquela região. Então, esse é o impacto maior. Eu sempre falo o seguinte, que a ferrovia, ela planta cidades. Tá? Não é como a rodovia. A ferrovia, ela planta. Quando ela chega com um terminal em um determinado local, ela transforma aquela região numa região com um potencial econômico muito forte. E isso já está ocorrendo e vai acontecer de forma cada vez mais forte. Eu tive lá com o prefeito, o Carlinhos Amarelo, que é o prefeito lá de Dom Aquino, e conversando com alguns empresários lá da região, conversando com algumas pessoas mais simples, o grau de entusiasmo que eles estavam tendo com a ferrovia, só com a obra do terminal, eles já conseguiram dar sustentação para uma unidade de saúde que tem lá em Dom Aquino, só com os recursos arrecadados com a obra que aconteceu na construção do terminal. Então, por aí você vê o quanto ela é impactante. E você tem um polo como de Rondonópolis, sendo abastecido. Você tem o polo de Dom Aquino. Você vai ter o terminal aqui dentro de Cuiabá. Vai ter um outro terminal em Nova Mutum. Um outro terminal em Lucas do Rio Verde. Então, você vai ter uma mudança das características de toda essa região, saindo daquele viés, pensando exclusivamente na produção de grãos, para a possibilidade de transformação, de atração de empresa para gerar e agregar valor aos produtos, à matéria-prima aqui produzida. E esse é o sonho nosso. O sonho nosso não é a ferrovia chegar para poder levar a carga in natura. O sonho nosso é a ferrovia servir como indutor de desenvolvimento e promover a transformação para que os dividendos de arrecadação, de geração de emprego, de fortalecimento econômico, de valorização das áreas, sejam diretamente, tenham como diretamente beneficiado o cidadão da nossa região. E a ferrovia permite. Imagina só, Rodrigo, esses 4 terminais que nós falamos. Aí você pega mais um terminal em Sinop, um terminal lá em Colíder, subindo a ferrovia para Miritituba, um terminal lá em Água Boa, um terminal naquela região do Araguaia, entendeu? Um terminal lá em Cáceres. Então você imagina esses polos todos amanhã com a alternativa de um modal ferroviário, nós teremos um estado com o potencial de um big país, Sim. com a arrecadação sendo aumentada, com a população valorizada, e que um dia, já pensou passar por aqui uma ferrovia bioceânica, onde você vai ter, na metade do caminho, tudo que produz já sendo levado, podendo ter a possibilidade de ser levado para a China. Então, quer dizer, isso fortalece toda essa região. Chega a ferrovia futuramente até Porto Velho, o entroncamento, a ligação com o Arco Norte, ou seja, para quem é apaixonado por logística como eu, para quem defende esse modal, entende isso e aprendeu dentro de casa, o quanto que isso pode ser benéfico para uma determinada região, quando a gente chegar nesse estágio, vai ser com muita alegria a transformação e a colocação do nosso país num outro cenário. Não tem como hoje você pensar em país desenvolvido sem pensar no modal ferroviário. Você não pode ficar dependendo apenas de um tipo de modal. Você tem que ter ferrovia, você tem que ter rodovia, você tem que ter hidrovia, você tem que ter aeroportos de boa qualidade, você tem que ter dutovias, você tem que ter armazéns para você armazenar a produção. Então, tudo isso faz parte de um processo logístico para poder fazer com que cada vez mais nós sejamos competitivos, nós tenhamos
segurança alimentar para o país, porque se acontecer uma crise internacional pesada, nós temos a condição de produzir aquilo que vai abastecer a população local e, ao mesmo tempo, nós vamos dar as condições em termos de infraestrutura, e isso é o papel do governo, tá? Dar a condição da infraestrutura para que a iniciativa privada ela seja o propulsor desse processo de investimentos e de resultado positivo para a economia de uma determinada região. Show de bola. E acho que tudo isso é espetacular, né? O cidadão que está agora nos assistindo, que é de Dom Aquino, com certeza ficou até mais entusiasmado e, como você comentou, isso já deve estar acontecendo agora lá. As pessoas já estão sentindo essa energia positiva. E, Ivolo, onde seu pai estiver, com certeza ele está muito feliz com o que nós estamos conversando aqui agora. Né? Deve estar dizendo assim, não falei. Mas se ele estivesse aqui hoje e pudesse falar sobre esses 50 anos, o terminal de Dom Aquino, tudo que está acontecendo agora, qual que seriam as palavras dele hoje pelo que nós estamos vivendo com a ferrovia aqui em Mato Grosso? Olha, meu pai não tem como eu saber o que queria falar. Por quê? Porque ele era um cara visionário. Então, o que eu estou enxergando hoje, que eu falei aqui de divisão míope, que a minha visão perto da dele é uma visão míope, e na visão dele eu não sei o que mundo que ele estaria enxergando, principalmente porque existe uma coisa que à época dele não existia e que hoje nós temos, que é a tecnologia, a velocidade da informação, a robótica. Nós temos uma série de outros elementos que impactam o desenvolvimento da sociedade e que estão aqui, nas nossas mãos. Então, eu não tenho noção do que ele estaria enxergando no futuro. Mas eu posso te afirmar uma coisa, que ele estaria hoje comemorando aquilo que até o momento ele previu e que está acontecendo. Ele com certeza estaria batendo palma para todos os atores, porque ele iniciou, foi chacotado, mas depois muitos atores participaram. Muita gente se inseriu, como, por exemplo, os integrantes do fórum, a classe política. Uma conquista como essa não é uma conquista só dele, ele iniciou. Com o tempo, muitos entenderam que era importante abraçar essa causa. E eu tenho certeza de que ele, com o coração que ele tem, né, que ele tinha, tá? E com os braços deles, apesar de pequenininho, tá? Ele abraçaria a todos para poder dizer muito obrigado por vocês estarem acreditando naquilo que eu comecei e que hoje é uma realidade dentro do estado de Mato Grosso. O que vai acontecer no futuro, quem sabe amanhã, quando eu beijar o trilho aqui e encontrar com ele no segundo plano, aí eu vou perguntar, pai, e aí, como é que vai ser lá para frente? Aí ele vai falar como que as coisas vão acontecer e a gente vai estar comemorando, porque com certeza serão coisas boas para o nosso povo e para o nosso país. Para você que está nos assistindo, eu fiz a pergunta aqui pro Volo, mas embargou um pouco a voz, os olhos aqui meio que merejou, mas é emoção e principalmente parabéns a você e toda a sua família pelo trabalho que vocês têm feito, defendendo essa ideia, defendendo este projeto e que a gente agora está vendo realmente o funcionamento, né? Fazendo, assim, valeu a pena, né? Exatamente. E continuam fazendo isso, com certeza. Gente, eu bati um papo aqui com Francisco Vuolo, né? Amigo, parceiro de longa data e que trouxe aqui informações super interessantes para vocês que estão no estado de Mato Grosso inteiro acompanhando o desenvolvimento do traçado da ferrovia, que avançando está cada dia mais, facilitando, né, escoamento desse grão vindo de todo o estado. Antigamente as pessoas tinham que ir todo mundo até Santos, hoje já vai até Itiquira, daqui a pouco a Dom Aquino, e cada vez mais facilitando essa movimentação dos commodities, né, da produção de grãos do estado inteiro, né? E com ótimas previsões para outras regiões, como bem falamos aqui, discutimos, que eu acredito que foi fantástico. Quero te agradecer, meu amigo Rolo, pela presença, pelo esclarecimento aqui dado e te pedir que você faça aí um fechamento, né, falando aí para as pessoas, deixando esse entusiasmo com a ferrovia no estado. Eu quero primeiro agradecer o carinho, o convite, não poderia deixar de atender esse convite, parabenizar pelo seleto público que você
que o acompanha aqui, um programa de alto nível. Eu espero que as minhas falas tenham contribuído ou esclarecido as dúvidas de algumas pessoas das pessoas que estão nos assistindo. E eu quero dizer aqui que o legado que o papai, que o senador Volo deixa, e deixou para mim particularmente, não foi o legado da ferrovia. Né? O legado que nos deixou foi o legado da determinação, da força de vontade, de acreditar que o impossível é possível desde que você lute, trabalhe e acredite, trabalhe para que isso aconteça. Esse legado da persistência, de eu atravessar uma balsa e falar, cara, será que isso vai acontecer? E hoje eu estar aqui podendo subir no trem dentro do estado de Mato Grosso, uma coisa que era inimaginável. Tá? Esse legado dessa determinação, dessa persistência, é o que tem que permear a nossa sociedade, o nosso povo. E por isso, como mensagem que eu digo acredite no seu sonho. Sonhe muito e sonhe grande. Trabalhe por ele. Porque mesmo que você não realize, com certeza, sendo um sonho do bem, alguém no futuro, com ele acontecendo, vai se beneficiar disso. Como hoje, nós estamos aqui, uma geração que dá continuidade naquilo que ele sonhou e que trabalha da mesma forma para que futuramente as futuras gerações possam ver aquilo que nós conversamos, que são projetos ainda mais fortes, ainda maiores. Então, esse legado é o que eu deixo de mensagem. Agradeço do coração aqui o carinho seu, a sua receptividade, a todos vocês que estão nos assistindo, e dizer que vamos seguir em frente e quero você comigo no dia que nós iremos beijar os trilhos do trem aqui dentro de Cuiabá, se Deus quiser. Ótimo. Até 2030, vamos trabalhar para isso. Para isso, né? Muito bom, gratidão, Volo. E olha, já estou fazendo um compromisso com ele para a gente ir lá beijar o trilho. Show em de breve. Bem. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, gratidão pelo carinho, pela audiência e até uma próxima oportunidade. E olha, bons negócios.